Graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, amados, para todos nós. Estamos aqui então com mais um dia da Palavra do Senhor, hoje dia 17, amados, de fevereiro. Quem vos fala aqui é o presbítero irmão José, mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Mensagem que sim, hoje, amado, hoje aqui está aí no livro de Abacuque, capítulo 2 e o versículo 14. Bem, quem faz aí a leitura sempre da palavra de Deus, do Velho Testamento, aí, do Antigo Testamento, e já leu aí Abacuque, vai ver então aqui a promessa que Deus faz ao povo de Israel, em um momento que o povo de Israel estava passando pelo exílio, estava sofrendo, e Deus então faz aí a promessa ao povo, que a terra, isso de um futuro vindouro, que estamos chegando nesse futuro, porque a terra então se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ou seja, não terá nenhuma pessoa que não conhecerá sobre Deus, que não saberá sobre que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vai chegar esse dia. Quando esse dia chegar, então, chegará a vinda do Senhor. Por isso que sempre é falado que a vinda está próxima, amados. Nós vamos aprender, então, hoje aqui no nosso devocional, duas questões aqui sobre esta mensagem. Nós vemos aí o caráter de Deus em tudo que Deus criou para nós seres humanos. Aí já vemos também o grande amor do Senhor. E o que nós vemos aí nas histórias da palavra de Deus é a grande revelação das coisas vindouras que não são faladas só no Novo Testamento, amados, mas também lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento foi prescrito, Deus já colocou lá na mente do homem para falar sobre a vinda do Salvador, sobre a vinda do Filho do Homem, para falar que ele pereceria, que ele seria a luz para a humanidade, e que ele sofreria as dores. Isso lá no Antigo Testamento. Para você entender, amados, como Deus não deixa nada sem a sua vírgula, sem o seu ponto. Então vamos aqui para o nosso devocional, amados, entender um pouco esta mensagem, que às vezes a pessoa coloca aqui e muita gente pega esta mensagem e leva para dentro da igreja. Os irmãos dentro da igreja já conhecem Jesus. Esta mensagem aqui está dizendo o que nós, como seguidores de Cristo, temos que fazer. Continuar levando esta mensagem, ajudando os outros. Então o nosso devocional aqui, o conhecimento de Deus. Para onde quer que você olhe, é possível aprender algo sobre Deus. A terra está cheia de informações sobre o nosso Senhor. O Salmo 19, no versículo 1, diz que os céus declaram as maravilhas da obra de Deus. E Romanos 1:20 também diz que desde o início da criação, os atributos de Deus são visíveis ao mundo. Então veja bem, é falado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aprender sobre o caráter de Deus por meio da natureza é chamado de revelação geral. São as coisas que qualquer um pode aprender sobre Deus observando a criação, o que já foi criado. Já a revelação especial é o conhecimento sobre Deus e sobre a salvação que só vem por meio da sua palavra. Um exemplo da revelação especial, então, aí está nesta mensagem, amados, de Abacuque, que é a revelação que fala então do futuro que Deus já escreveu lá que vai acontecer.
Então fala sobre um dia futuro quando a terra se encherá do verdadeiro conhecimento de Deus. Quando isso foi proclamado pela primeira vez, a nação de Israel estava no meio do exílio. Eles estavam experimentando injustiça nas mãos dos seus inimigos. Mas Deus deu-lhes uma promessa em meio à situação desesperadora, que é a mensagem: mas a terra então se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então chegará o dia em que todas as pessoas conhecerão a Deus. O conhecimento dele e da sua glória cobrirá a terra. Aqueles que confiam em Deus como Salvador estarão com ele eternamente no céu. Mas aqueles que não conhecem a Jesus, ou seja, que abandonaram, que não quiseram saber de Jesus, experimentarão Jesus então como seu juiz e serão separados de Deus eternamente. Quando Jesus veio pela primeira vez à Terra, a humanidade teve um vislumbre da glória de Deus. E porque o Espírito Santo ainda está operando por meio da Igreja Global, ainda temos vislumbres da glória. Mas no dia em que Jesus voltar, todas as pessoas o reconhecerão como o verdadeiro Rei. Nesse momento, será tarde demais para compartilharmos com outras pessoas as notícias salvadoras da morte e ressurreição de Jesus. É por isso, amados, que devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus como seu Salvador, antes que seja tarde demais. Como cristãos, devemos orar pelo dia em que Jesus voltará e encherá a terra com a sua glória. Devemos buscar a Deus continuamente e ler a palavra de Deus para sermos cheios do conhecimento desta mensagem, o conhecimento do Espírito Santo. Mas também devemos procurar oportunidades para compartilhar o conhecimento de Deus com os outros agora mesmo. Então, portanto, reserve aí um tempo para considerar com quem você pode compartilhar a esperança de Jesus e ore por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Peça que Deus use-o para ajudar os outros a conhecê-lo. A nossa reflexão, amados: como você pode amar os outros hoje, dando a essas pessoas a minha atenção total, aí com palavras verdadeiras e bondade, agindo aí de forma bondosa e verdadeira, e também cuidando da necessidade de alguém. Isso daí você pode demonstrar como você ama os outros. Amém? Temos aqui a nossa oração e a nossa imagem, amados, desta mensagem. Mas vamos aqui, amados, para a nossa oração desta mensagem maravilhosa que o Senhor nos deu. Lembrando então para vocês aqui que o que aprendemos hoje, que aprendemos aí 3 coisas importantíssimas sobre o caráter de Deus, Aprendemos sobre a revelação geral, que é tudo que nós vemos da criação que Deus fez, e da revelação especial, da revelação espiritual que não sabíamos, que não tínhamos e agora temos esse acesso. E a terceira coisa, amados, que nós sabemos é que nós temos a função que foi nos designados a todos os chamados por Cristo a continuar a levar esta mensagem. Porque senão nós também, amados, iremos prestar contas com Deus no dia da vinda do Senhor. Então pense bem, não adianta você só ir para a igreja. Não é só ir para a igreja. Temos que continuar fazendo a obra. Por isso que o evangelismo, a missão, é super importante. Amém, amados? Então oremos. Amado, soberano e eterno Deus, em teu nome, Jesus, o Senhor, Pai, nos deu o mandamento de amar os outros. Às vezes, isso é mais fácil de falar do que de fazer. Por favor, Pai, trabalhe em nossos corações para transformar o nosso caráter, para que o nosso amor comece a parecer mais e mais com o seu amor. Em teu santo, poderoso e eterno nome, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem, te agradeço por mais um dia de vida, Pai. Te agradeço, Pai, pelo alimento que tens provido, Senhor. Te agradeço, ó Pai,
pelos meus filhos, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por todas as pessoas que Tu tem colocado à minha volta, Senhor, por todos os nossos amados irmãos em Cristo, todos os nossos familiares, Pai. Continua, Senhor, usando Teus filhos e filhas, Pai. Os nossos amados irmãos em Cristo, não importa a igreja ou a denominação, mas se eles Te buscam, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Continua, Senhor, usando, ó Pai, cada dia mais Teus filhos e filhas, Pai, para estar levando então, Senhor, esta notícia. Para estar, Senhor, levando esta mensagem, Pai, do Teu caráter, de tudo, Senhor, que Tu fizeste, Senhor, para o homem, e mesmo assim, Senhor, o homem tem errado, nós temos falhado, mas mandaste, Senhor, o Salvador, e através do Salvador, Senhor, esta mensagem, Senhor, foi então compartilhada por discípulos e discípulos e discípulos, até chegarmos aí, né, nos nossos antepassados e chegar a nós. E que nós possamos, Pai, continuar levando esta mensagem, continuar fazendo a Tua obra, Senhor, levando, Senhor, a Tua cura, a Tua paz, o renovo, a restauração, ó Deus. Mas também que tenhamos esta cura, esta paz, este renovo, ó Pai, todos os dias. Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor. E que Tu possas, Senhor, todo dia, Senhor, continuamente a nos livrar, Senhor, porque o inimigo tenta nos tragar. Poderoso querido Deus, em Teu santo, maravilhoso e eterno nome, ó Pai, aonde estiver neste momento uma pessoa aí passando por uma dificuldade, qualquer situação, não importa o problema, ó Pai, entra com providência, Senhor, neste mundo todo, ó Pai. Tu estás vendo, Senhor, o que vem acontecendo, quanta maldade, quanta injustiça, quanta iniquidade vem se multiplicando. Então, Senhor, perdoa, Senhor, porque nós somos falhos. Mas dá-nos, Senhor, o escape, o entendimento, ó Pai, através da Tua misericórdia. Pelo Teu santo, maravilhoso e glorioso nome, eu Te agradeço por tudo, ó Pai. Eu entrego esta oração e eu entrego, Senhor, aí a vida de cada um em Tuas poderosas mãos, e que seja sempre feita em nossas vidas, Pai, a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus esteja aí com todos vocês, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu descanso, no seu estudo, não importa onde você estiver, no seu lazer. Que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com todos vocês. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa aqui deste maná espiritual. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.